Áries, aqui, ó. Começamos aqui na casa 6, né? Mas isso aqui não é a casa 6 nessa contagem, nessa técnica. É a casa 1, porque a casa nós queríamos falar de Áries, como se fosse um ascendente. Então, 1, 2, é assim que todas as previsões, que você vê muitas previsões. Tem outras técnicas, mas as previsões podem ser feitas assim. 1, 2, 3, 4. 4 aqui que está a casa, que sempre acaba a contagem, e que vai falar qual o assunto que aquele signo precisa revisar, né? Principalmente cuidar, porque que é câncer, Mercúrio está em câncer, nesse período de 29 de junho a 23 de julho. Casa 4 é família, então. Áries precisa cuidar a sua comunicação na família. Isso é tanto aquilo que vem para o ariano ou para a ariana, quanto aquilo que eles falam, tá? Por quê? Porque a casa aqui referente à contagem de Áries é a casa 5. E olha aqui, ó. Por quê? Porque a comunicação, ela tende a aumentar, tá? A comunicação aqui, ela tende a aumentar. E pelos aspectos que eu já vi no mapa, né? Essa casa aqui é a casa 7, a Marte, que é o regente de Áries, né? Também pega aqui porque está nos relacionamentos. E Áries é o eixo dos relacionamentos. Então, arianos e arianas, nesse período do Mercúrio retrógrado, de 29 de junho a 23 de julho, cuidem, então, a sua comunicação ou seus movimentos, principalmente com a família, na família, com as mães, mais outros assuntos que eu posso falar para vocês aqui. Ou tudo que se refere a mulheres, tá? Que pega também a casa 4, ao passado, as suas raízes, a sua ancestralidade, tá? E ali fala da sua origem, né? Então, pode ser, eu sei que vocês não são muito ligados a ficar viajando, né, no autoconhecimento, essas coisas, mas dependendo do mapa, né? Mas procurem ficar atentos aos sentimentos, ao que está dentro, tá? E esses sentimentos, para todos os signos, ó, isso é explicação, pode, quem não é muito ligado em ficar em si, pode estar se mostrando através dessas relações de família. Então, o seu espelho está na família, tá? Câncer fala muito de espelhos, principalmente Mercúrio em Câncer. É o seu oposto ali que está dentro de si, você não enxerga, tá? Então, é isso que é importante você olhar, tá bom? Então, cuidem o que falam, ainda mais vocês que... Opa, já falei, né? Quem tem essa energia ariana forte na comunicação, tá bom? Vamos lá. Touro, mesma contagem. 1, 2, 3. Casa 3, a casa da comunicação. Então, Touro pede que, para Touro, a previsão é na própria comunicação, tá? Fiquem atentos ao que falem realmente e ao que pensam, principalmente aqueles pensamentos fixos, porque Touro tem a tendência de se fixar e não sair do lugar, tá? E Mercúrio em Câncer está pedindo, né? Converse consigo e veja
o que está fixo ali, né? Que você, às vezes, precisa dar uma abertura de consciência, né? Então, cuidem muito, taurinos, também nessa esfera aí da casa 3, contratos, tá? Aí pega muito contratos. Então, o que vocês escrevem, o que vocês assinam, tá? E o que vocês falam, especialmente para irmãos, vizinhos e quem está perto, tá? E percebam quando vocês querem se locomover, sabe? Fazer uma viagem mais curta, percebam se é a hora, se é o momento, vocês têm uma intuição boa do corpo, então percebam isso. Vão se realmente se sentirem bem para isso. Legal? Então vamos lá. Gêmeos. Gêmeos, o signo, né, da expressão de Mercúrio. Então, 1, 2. Dinheiro. Então, Gêmeos vai estar tendo uma nova visão sobre o dinheiro, né? Sobre aquilo que ele tem, sobre os bens materiais e sobre o valor que ele dá para o dinheiro, tá? O dinheiro que ele ganha, tá? Os recursos dele. Então, deve estar mexendo, ele é mais ligado na mente, porque ele não quer se afogar nos sentimentos alheios, né? Então, ele vai estar mais ligado no que ele está sentindo, ele vai ficar mais mexido nos sentimentos. O dinheiro vai estar mais ligado ao que ele sente, não vai ser tão prático assim. Então, cuidem, percebam bastante isso, tá? Usem essas duas partes de você, feminina e masculino, para isso, tá bom? Câncer. Câncer é o signo, né, do Mercúrio retrógrado, né? Então, Câncer, ele tem vocês cancerianos, vocês têm um ritmo, né? Que é aquele ritmo que eu falei no início aqui da conversa, meio de ladinho, né? Vocês não... Estou falando de Câncer, tá? Não sou assim. Então, vamos ver teu mapa. Não é... Estou falando de Câncer, tá? Então, vocês são de ladinho pelos flancos, vocês não vão direto ao ponto, né? Então, a percepção desse período da retrogradação de Mercúrio pede que vocês olhem muito para isso, tá? Olhem o movimento inicial que vocês fazem na sua vida, porque isso vai representar a casa 1 para vocês, a casa como se fosse essa aqui do ascendente, a casa da identidade. Então, vocês vão rever a sua identidade, rever quem vocês são, de acordo com aquilo que vocês sentem. Então, não adianta mascarar mais, precisa olhar para dentro mesmo, quem não quer olhar. E realizar o que tiver que realizar, ou focar na direção daquilo que vocês sentem, né? Porque eu sei que a maioria, o mundo, o normal para o mundo ainda é que está todo mundo bem, que está tudo bem, que está todo mundo lindo, maravilhoso, mental, eu quero assim, eu quero assado, e assim se resolve. Não, para vocês mais do que nunca. É aqui o que eu estou sentindo. Não estou sentindo, não vai rolar, tá? Então, fiquem bem atentos à imagem de vocês com relação a isso, porque essa é a verdade para vocês, é o que vocês sentem, não o que vocês pensam, tá? Leão. Leão é a casa... O que fala aqui de Leão? Casa 1, 12. Né? Como se fosse a casa 1, Leão, seria a casa 12 aqui. Então, Leão precisa ficar atento aos seus sonhos. Mercúrio retrógrado em Câncer. Mercúrio retrógrado, para não confundir vocês,
pede para até escrever, deixar um caderno, uma coisa, anotações ao lado da cama, porque você pode acordar, ainda mais Leão, que é a consciência, trazendo muita consciência, principalmente dos afetos, das suas relações, trazendo consciência sobre o seu valor, a sua autoestima, tá? Que precisa sempre ser muito trabalhada. Então, a casa do inconsciente, ela pode se manifestar através dos sonhos e através, aqui, vamos dizer assim, de lugares que vocês vão desconhecidos, lugares desconhecidos, tá? Que vocês vão, nunca foram, ou também vocês vão procurar algum lugar onde vocês possam se ligar espiritualmente, né? Trabalhar a religião, a religiosidade, tá? Tudo isso ajuda muito nesse momento, tá? Aquilo que é inconsciente, que vocês não conhecem, tá? Virgem. Virgem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sempre, né, nessa direção que eu falei anti-horário para vocês, tá? Virgem é a casa 11. Então, uma olhada para trás, né? Virgem precisa fazer isso aqui, olhar para trás, com relação a projetos futuros, tá? Pode ser que algum projeto do passado você queira rever, trazer para agora, para o futuro. Pode ser que você olhe para trás e diga, eu não quero mais isso, tá? Pode ser aqui no digital, né? Você pode estar revendo muitas coisas que você fala que você não vai querer mais falar, ou querer falar alguma coisa do passado que você não fala mais. E amigos, amizades, tá? Signo de Virgem vai estar revendo as amizades, no sentido de querer amizades realmente verdadeiras, né? E que impactam aqui, que se ligam através do coração, do sentimento, tá? Então, Virgem veio discernir, veio colocar as coisas no seu lugar, veio pegar o que é bom. Então, a revisão dos seus movimentos, daquilo que você fala, do que pensa, é nessa área, nessas áreas. Projetos futuros, esperanças, o amor que você recebe, tá? Amigos, grupos e no digital.